No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje falecemos o respeitável e valente Dr. Manuel da Silva, um verdadeiro herói de nossa terra. Ele nasceu na pequena vila de Lagoa Dourada, em Goiás, onde cresceu acompanhado pela mãe viúva e 5 irmãs. Manuel era conhecido por sua inteligência e caráter forte desde a infância, e sempre sonhara ser médico para ajudar os seus semelhantes. Ele estudou em São Paulo, onde se formou em medicina pela universidade mais antiga do país. Após seus estudos, retornou a Lagoa Dourada e construiu uma carreira incrível no campo da saúde. Ele foi o primeiro médico a trabalhar no pequeno posto de saúde de Lagoa Dourada, onde prestou serviços incessantes a milhares de pacientes pobres e necessitados. Ele era um médico que acreditava em prevenção, educação e amor por seus pacientes. Ele ensinou às gerações seguintes sobre a importância de cuidar do seu corpo e mente, e se esforçou para construir uma comunidade saudável e feliz. Em 2015, recebeu a Ordem do Mérito Cultural pelo seu trabalho inovador em saúde pública e educação. Ele foi homenageado pela Câmara Municipal de Lagoa Dourada como médico do povo por sua dedicação excepcional às comunidades mais pobres. Manuel era casado com Amada Maria, que lhe sobrevive, e juntos tiveram 3 filhos, Maria, Carlos e Isabel. Seus filhos lembram dele como um pai carinhoso e dedicado, que sempre estava disposto a ouvir suas preocupações e ajudar em qualquer questão. Ele também foi avô de 5 netos adoráveis, Kim_Start assista, que sempre se lembrarão do avô carinhoso e brincalhão. Além da medicina, Manuel era apaixonado por jardinagem. Ele tinha um belo jardim no fundo de sua casa, cheio de flores coloridas e árvores centenárias. Lá dentro, ele passeava diariamente com o cachorro, olhando para o campo em paz. Seus vizinhos _Start assista lembram-se dele como um homem gentil e amigável, sempre disposto a ajudar os outros. Ele era conhecido por sua generosidade e seu espírito de serviço. Manuel também foi um fervoroso defensor do meio ambiente e da proteção animal. Ele dedicou décadas da sua vida para salvaguardar a natureza, plantando árvores, cuidando dos animais e lutando contra a poluição. Ele fundou uma organização chamada Amigos da Natureza em 1985, que se tornou um dos principais defensores do meio ambiente no Brasil. Ele foi um homem extraordinário, que deixará um legado indelével para todos que o conheceram. Ele será lembrado como um médico carinhoso e competente, um protetor da natureza e uma força positiva na vida de muitas pessoas. Na televisão, no rádio ou no jornal, falaram dele com afeiçoamento e admiração. O telejornal da TV Globo dedicou um extenso reportagem à sua trajetória, chamando-o de um anjo que curou o Brasil. Já a Rádio Nacional realizou uma homenagem especial a ele, com músicas e histórias sobre a sua vida. No seu quarto pequeno e cálido, onde se pode ver um retrato da esposa falecida, Manuel deixou uma marca durável na terra. Ele será eternamente lembrado como um homem que dedicou sua vida ao bem-estar de outros. A sua morte foi uma enorme perda para todos os que o conheceram, e ele será muito esquecido. Mas seu legado continuará a viver por gerações futuras, e ele será sempre lembrado com amor, respeito e gratidão. Era ela que cuidava do jardim da vila, com suas rosas brilhantes e flores coloridas. Em Vale Verde, a Senhora Maria era conhecida pela sua paixão por plantas. Maria de Souza nasceu em 1952, em Vale Verde, pequena vila no interior do estado de Minas Gerais. Faleceu ontem, aos 85 anos. Filha de um trabalhador rural e de uma dona de casa, Maria cresceu amada em meio à natureza. Aprendeu a cuidar das flores e árvores desde cedo,
herança da sua mãe, que era jardineira particular da comunidade. Aos 16 anos, Maria mudou-se para Belo Horizonte, onde estudou horticultura no Instituto Federal. Lá, ela aprendeu técnicas avançadas e conheceu seu futuro marido, um jovem engenheiro agrônomo. Eles se casaram aos 21 anos e mudaram-se de volta para Vale Verde, onde abriram uma pequena empresa de plantio e cultivo de flores. Em 1985, Maria assumiu o cargo de diretora da Escola Pública de Vale Verde. A escola estava em crise, com baixa qualidade educativa e alunos desmotivados. Mas Maria tinha um grande coração e uma vontade irresistível de ensinar. Ela transformou a escola em um centro de aprendizado e criatividade. Em 2005, recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 20 anos de dedicação à cultura comunitária. A Senhora Maria era mãe da comunidade, ensinando, cuidando e inspirando todos que a rodeavam. Ela tinha um olhar para o futuro, um olhar que acreditava na força das crianças e dos jovens da região. Maria de Souza foi uma mulher inegavelmente dedicada aos seus ideais e à comunidade em que nasceu. Seus colegas e alunos a lembram como uma mulher carinhosa, cheia de paixão pelo ensino e pela natureza. Na rádio, na televisão e no jornal, ela foi homenageada como uma luz que iluminou o caminho das pessoas de Vale Verde. Maria deixou a vida para trás em 2017, quando sofreu um derrame que a paralisou. Mas mesmo assim, ela continuou a ensinar, escrevendo cartas aos seus alunos e amigos. Em seu quarto, ficava uma janela aberta para o jardim, onde cresciam as flores que ela tanto amava. A Senhora Maria foi lembrada na rádio, na televisão e no jornal. O programa de TV Gente que Faz dedicou-lhe um documentário emocionante, que mostrou a sua vida, o seu legado e o impacto que ela teve na comunidade. No telejornal da Globo, foi exibida uma matéria sobre sua vida. O jornal Correio da Manhã dedicou-lhe uma reportagem comentada por seus alunos e colegas. Maria de Souza foi a Senhora do Jardim, a mulher que inspirou muitas pessoas em sua vida. E ela será sempre lembrada como a flor mais vibrante da vila, que iluminou o caminho de todos que cruzaram seu caminho. Sua morte foi sentida profundamente por toda a comunidade, mas seus ideais, seu trabalho e seu legado continuarão para sempre em Vale Verde. E ela será lembrada, sempre, pelo gesto mais simples, uma rosa brilhante que cresce no seu jardim, como memorial à sua vida e ao seu amor pela natureza. No coração do Brasil, entre a brincadeira de crianças no pátio da escola e o ritmo contagiante dos passistas na Avenida Atlântica, surgiu um menino com olhos vistosios e uma voz inconfundível. Benito de Paula nasceu na cidade do samba, Rio de Janeiro, onde a música era mais do que uma paixão, era o oxigênio da vida. Crescendo entre os ritmos vibrantes de sua terra natal, aos poucos, Benito foi se envolvendo com o piano que sempre estava presente em seu lar. Ao tocar as teclas, ele encontrava a chave para expressar o seu mundo interior, onde os sentimentos eram intensos como o verão carioca e tão variados quanto as cores do maracujá. Aos anos, sua voz adquiriu volume e força, tornando-se inconfundível em todos os lugares onde cantava. Seu timbre profundo e suave, capaz de vibrar até mesmo o mais sutil dos corações, conquistou a admiração de muitos. E a música, sempre a música, era o seu refúgio, sua sacramento, sua vida. Ao longo da sua carreira, Benito de Paula conseguiu criar um estilo único e inconfundível que uniu o samba tradicional com influências do bolero e da música internacional. Suas melodias envolventes, cheias de amor e saudades, se tornaram clássicos da cultura brasileira, embalados pela intensidade de sua voz e pelo piano que sempre acompanhou suas canções. Ao som do mar e ao canto das gaivotas, Benito de Paula construiu seu legado musical, marcando para sempre a história da música popular brasileira. E suas músicas, como Flores de Papel Pompa, continuam voando por todas as partes do Brasil, lembrando o país de um homem que se dedicou à vida e ao amor através das notas de seu piano. Naquele pequeno município onde as colinas se abraçam e a vida deslizava em ritmo de samba, Benito de Paula surgiu da terra como uma flor desbrote da semente plantada por suas raízes. Cresceu envolto pelo som das guitarras e dos pés que dançavam nas ruas, enquanto o mar salgado abraçava a costa do Rio de Janeiro. A casa da família era uma catedral feita de notas musicais, onde as paredes vibraram com os sons do sertanejo e do frevo.
Eles eram tantos quanto as cordas num violão, cada um deles tocado por turnos, criando harmonia em sua união. Era uma sinfonia de vida simples, mas cheia de melodias que sorriam e choravam ao mesmo tempo. No meio desse caos harmônico, Benito se destacou desde o início como um pequeno gênio da música. Com apenas 5 anos, puxava a cadeira para o piano e tocava notas que eram tão puras quanto as gotas de chuva no verão. Era uma criança com olhos vistosos, cheios de sonhos e promessas para o futuro. O pianinho velho que sua mãe herdara de sua própria infância se tornou seu amigo mais fiel, um palco onde ele podia despertar as emoções escondidas no coração de quem ouvia suas composições. Eles tocavam juntos horas e horas, criando sonhos que iam além das colinas de Nova Friburgo. A vida nos bairros da cidade vibrava com a música, como se a cidade mesma fosse uma gigantesca percussão. E Benito era seu maestro, conduzindo as notas em sua jornada pela vida. Era uma espécie de filarmônica, composta por amigos, família e estranhos que encantavam-se com a habilidade de um menino que transformava sentimentos em sons. Mas a vida não é só belas composições e notas encantadoras, é também dores e solidão. Benito enfrentou momentos difíceis, como a perda de uma paisagem familiar quando mudou-se para a metrópole carioca. Mas mesmo assim, ele seguiu sonhando e tocando, transformando as ruas da cidade em seu palco. E hoje, com seus olhos vistosos e mãos encantadoras, Benito de Paula continua a deslizar pelas notas, compondo sua vida e nos encantando com o som de sua música. Ele é uma promessa que cresceu das raízes brasileiras, como uma flor viva que brota da terra, desabrochada nas colinas do Rio de Janeiro. No auge do anoitecer brasileiro, quando o sol derrama suas últimas luas sobre as ruas da terra natal, Benito de Paula andava deslumbrado pela promessa de uma vida emocionante e cheia de aventuras. Era uma época no Brasil em que a música flutuava nas vias públicas como o canto dos pássaros em seu ninho, enfeitando a vida com sonhos e esperanças. Em um mundo em que o futebol era o maior deuses e os corintianos eram os hinos da esperança, Benito caminhava na fumaça das suas aspirações, desafiado pelos sons vindos dos pequenos bares e casas de espetáculo. Lugares que se transformavam, à noite, em terrenos sagrados do sonho, onde as notas musicais se misturavam com o aroma de cerveja e o brilho das luas nas paredes dos edifícios vizinhos. Lá, nas sombras dos postes, ele cantava suas canções autorais, como um jovem guerreiro que lutava contra as dificuldades e os desafios da vida artística. E a cada nota cantada, a cada acorde tocado, Benito de Paula era recompensado com um sorriso de aprovação das pessoas, o abraço amigável dos músicos mais experientes e, principalmente, o reconhecimento do próprio coração que, com todo esse amor, crescia e se tornava mais forte. E foi nessa época de aprendizado que Benito de Paula começou a ganhar destaque entre seus pares. Seu talento para mover almas com suas melodias e letras, juntamente com sua autenticidade e capacidade de emocionar o público, o transformaram em um artista respeitado e admirado por todos. E a cada apresentação, Benito de Paula se transformava no alvo de uma emoção contagiante que impunha-se sobre a multidão. Eles cantavam com ele, dançavam com ele, viviam com ele, em um mundo onde o tempo parecia parar para dar lugar à magia da música. E em meio a essas noites encantadas, Benito de Paula continuava construindo seu sonho, uma casa de vidro e canções, onde as notas voariam livres, enfeitando o céu e iluminando a vida de todos que tivessem o coração aberto para receber o dono das melodias. E é nesse contexto vibrante da jovem vida de Benito de Paula que surge a imagem do artista, uma figura impulsada por sonhos e determinado a construir seu caminho através do amor à música e às suas emoções. Um homem que se ergueu das dificuldades da juventude, a mão na boca, olhando para o horizonte e cantando sua própria história, enquanto o Brasil deslizava ao seu redor, batendo os pés nos sonhos. A vida de Benito de Paula era uma canção em si mesma, uma composição em constante evolução. Sua voz, assim como o som do mar na praia carioca, era inconfundível, marcando a história da música brasileira com ritmos e letras que se tornaram hinos de um país em constante transformação. Aquele olhar sujo, tão similar às areias do Leme, contava histórias como se fossem versos de uma poesia que somente ele conhecia. E a cada letra cantada, a cada acorde tocado, Benito dava vida às sonhadoras esperanças de um povo que, ao ouvir seus sucessos, sentia sua alma vibrar com o ritmo da samba e do bossa nova.
Como solares que iluminam a zona sul carioca, os discos de Benito foram deslumbrando o mundo inteiro. Retalhos de cetim e Charlie Brown, como se eles fossem duas notas musicais inseparáveis em uma partitura divina, tornaram-se sinônimos de sua carreira. E a cada ouvido, cada coro, os ouvintes viviam um sonho, como se estivessem banhados na luz do sol nas praias do Rio. O auge da sua carreira foi um festilhaço de luzes em Copacabana, uma festa popular onde Brasil, aquele país de futebol e samba, dançava ao som de um mito encarnado, um fenômeno que se transformará em símbolo da música brasileira. E foi nesse auge que Benito, fiel à sua natureza inovadora e desbravadora, conseguiu lançar álbuns memoráveis, enriquecendo a herança musical do país com suas composições únicas e revolucionárias. A televisão, aquela rainha do entretenimento brasileiro, se encantou por Benito, como se ele fosse um filhote de maracujá crescendo na floresta amazônica. Os programas mais famosos o receberam com abraço e, ao longo dos anos, sua presença em telas gigantes transformou-o em uma referência incontestável. Ainda em _start assista. Juntamente com a rádio, aquela voz do etéreo que levanta o Brasil de manhã até noite, Benito de Paula se tornou um nome inscrito na história da música nacional. Seu som, como a luz das estrelas sobre os pés da Pedra do Sal, chegava às casas mais distantes e dizia àqueles que ouviam: "Vocês também são brasileiros." O palco, aquela cena de magia onde a música se transforma em sentimentos, foi o terreno escolhido por Benito para compartilhar seus sonhos. De São Paulo até Recife, de Salvador até Porto Alegre, ele levou sua voz e sua música para todos os cantos do Brasil, batizando as ruas e praças com suas melodias. E a cada concerto, cada canção, o povo aclamava-o como se ele fosse um herói, uma luz que deslumbara o caminho da música brasileira. Porém, não foi apenas a voz e a presença de Benito em palco que marcaram sua carreira. Seu estilo singular, aquela mistura entre sofisticação e popularidade, transformou-o em um ídolo, um símbolo da música brasileira. Ele se encaixava perfeitamente na cultura do país, como uma semente que cresceu no chão fértil da música e da poesia brasileira. E com isso, Benito de Paula deixou sua marca indelével na história da música brasileira. Seus discos, como se eles fossem pedras preciosas esculpidas pela própria natureza do país, continuam brilhando para sempre, inspirando gerações futuras a sonhar, a cantar e a viver como ele mesmo fez, com amor, paixão e dedicação. Ele nasceu no coração de São Paulo, numa rua acenada pelo sol e entronizada pelas risadas do povo, onde o cafezinho era uma cerimônia e a samba uma oração. A vida de Benito de Paula foi um romance com a música, um misto de paixão e dor, que se concretizou em canções que venceram o tempo e quebraram fronteiras. Era um homem pequeno, mas com olhos grandes e sonhos maiores, que se encaixavam nas suas mãos enquanto tocava na guitarra. A música era seu abrigo, seu refúgio, sua espada e sua paz. Era como a água para o peixe, sem ela não existia vida. Como uma flor que brota através das rachaduras do asfalto, ele surgiu no meio da cidade e começou a cantar. As suas vozes eram notas douradas que caíam na terra como chuva, enchendo os corações de um sentimento inexplicável. A música era sua vida, sua alma, seu sangue. Ao longo do tempo, ele percorreu todos os cantos do Brasil, cantando suas histórias, suas esperanças e seus sonhos. Ele era uma espécie de mensageiro que trazia música para as pessoas, como se ela fosse uma cura para tudo. Seu talento era tão intenso que acabou se tornando uma lenda viva. Suas canções foram gravadas por milhares de artistas e ouvidas em milhões de casas,